Misterioso homem preso por cerca de 22 anos, sem nome, sem história e sem rosto. Sua identidade foi escondida por detrás de uma máscara que era obrigado a usar. Viveu enclausurado até definhar nas prisões francesas. Qual é o real motivo do rei Luís XIV, o onipotente Rei Sol, temer tanto o rosto desse homem? Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui e que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos caminhar por trás dessa máscara em um passado repleto de conspirações, drama e suspense, enquanto tentamos desvendar os segredos envolvendo a figura mais enigmática da corte francesa. Etienne Dujanquat figurava como um substituto do rei Luís XIV na prisão da Bastilha em Paris. Escreveu uma nota, curta porém bastante intrigante, no seu diário oficial referente a 18 de setembro de 1698, que às 3 da tarde desse dia chegava do sul da França, onde havia sido comandante de uma fortaleza na Baía de Cannes, o novo diretor da prisão, Benigni Duverne de Saint-Mars. Com ele vinha um prisioneiro envelhecido usando uma máscara de veludo preto, cujo nome não foi revelado. Janquiat soube que o tal misterioso prisioneiro estava sob guarda de Saint-Mars desde o tempo em que ele serviu como comandante da fortaleza-prisão de Pignerol, na região de Piemonte, no sul da França. Como os serviços de Saint-Mars em Pignerol havia se prolongado de 1664 a 1681, a nota no diário de Janquiat dava a entender que se tratava de um encarceramento de pelo menos 17 anos, ou talvez até mais do que isso. Durante os 3 anos seguintes, a máscara nunca foi retirada em público e nem nunca foi mencionado qualquer que fosse o nome do prisioneiro da Bastilha. 5 anos depois de entrar naquela prisão parisiense, o homem da máscara adoeceu quando regressava da missa, onde ia sempre bem acompanhado de guardas. Ao chegar à cela, caiu sob sua cama. O médico da prisão foi chamado com urgência, mas disse que nada poderia fazer para salvar o homem. Às 10 da noite do dia 19 de novembro de 1703, o misterioso prisioneiro da máscara anônimo faleceu. Nessa mesma noite foram apagados todos os vestígios da sua existência. Destruíram o mobiliário da cela, queimaram os seus artigos pessoais, pintaram as paredes, tudo para que não restasse o menor vestígio que alguém havia vivido ali. Uns anos depois, Dujanquiat anotou no seu diário que o prisioneiro desconhecido havia sido enterrado no cemitério de Saint-Paul. O nome do morto, segundo o registro para o qual Dujanquiat consultou, era M. de Marchelle, e a idade seria de 45 anos. Mas quem era esse homem? Só algumas poucas pessoas, entre as quais o próprio rei Luís XIV, conhecia a identidade do mascarado, como se referiam frequentemente ao prisioneiro anônimo. Mas por qual motivo o rei Luís XIV temeria tanto o rosto desse homem? Afinal, a história não menciona governante mais absoluto do que o chamado Rei Sol, que pela morte do pai, em maio de 1643, havia se tornado rei 4 meses antes de fazer apenas 5 anos de idade. Sua mãe, Ana da Áustria, a regente em nome de seu filho, entregou as rédeas do governo ao cardeal Mazarin, que continuou a exercer o poder ainda depois da maioridade de Luís. Mas em 1661, depois da morte de Mazarin, o jovem rei comunicou aos seus ministros, que receberam atordoados a notícia, que pretendia assumir a responsabilidade exclusiva pelo governo da França. Com os poderes que possuía, Luís poderia ter prendido e encarcerado quem ele bem entendesse. O rei e seus parceiros de conspiração levaram para o túmulo o segredo da identidade do misterioso prisioneiro, deixando por resolver um mistério que tem provocado especulações ao longo das gerações.
e muitas teorias surgiram sobre o assunto. E daí, dentre essas especulações, o prisioneiro foi identificado como um nobre inglês que foi obrigado a fugir do país depois de uma frustrada conspiração contra o rei Guilherme III, que assim havia sido preso, do mesmo modo como aconteceu ao dramaturgo Molière, castigado pelas suas peças irreverentes, e como o meio-irmão ilegítimo de Luís XIV, nascido de uma ligação entre Ana da Áustria e o cardeal Mazarin. A explicação mais plausível é que o mascarado fosse um cortesão italiano alvo da ira do rei. Outro caminho de pensamento sugere outra teoria. Durante os anos em que Saint-Mars comandou a fortaleza-prisão em Pinheiros, muitos prisioneiros foram entregues à sua guarda. E nisso, ele era pessoalmente responsável perante o rei por um desses prisioneiros em específico, que sempre era mencionado como apenas o prisioneiro, em cartas do ministro de guerra de Luís XIV, o Marquês Louvois. Algumas provas circunstanciais sugerem que esse tal o prisioneiro era o mesmo homem da máscara. E daí entra na história Ercole Antônio Mattioli, que era um ministro na corte de Carlos IV, duque de Mantua, e encarregado da fortaleza fronteiriça de Casale Monferrato, que Luís XIV estava ansioso para dominar como forma de alargar a sua influência na Itália. Mattioli aceitou presentes valiosos do rei francês numa viagem a Paris em dezembro de 1677. Depois, Mattioli tratou da venda de Casale Monferrato por 100.000 coroas. Ao regressar à pátria, o cortesão ou teve remorsos de vender à França bens do seu país, ou viu maneira de arranjar mais dinheiro para sustentar sua vida extravagante. Assim, fez chegar informações sobre transações às cortes da Áustria, Espanha, Veneza e Saboia. Eis que, de repente, toda a Europa ficou a par das intenções de Luís XIV em relação à Itália. O rei Sol, se sentindo humilhado, viu-se forçado a desistir das suas pretensões sobre a fortaleza. Como vingança pelo que considerou uma traição de Mattioli, Luís mandou raptar o cortesão italiano em 1679 e entregá-lo, mascarado, a Saint-Mars em Pinheiros. Não se sabe se Saint-Mars o levou para Exilly, que era um outro forte, em 1681, mas sabe-se que em março de 1694, 3 prisioneiros, um deles tendo mascarado, foram levados de Pinheiros para a ilha de Santa Margarida, na Baía de Cannes, nessa época sob o comando de Saint-Mars. Um dos ministros do rei escreveu a Saint-Mars para que ele tivesse consciência de que aqueles prisioneiros eram os mais importantes, principalmente o homem mascarado. Essa sequência de anotações se ajusta aos relatos de 1698 do Diário de Dujanquiat, em que ele afirmava que o mascarado havia chegado a Paris depois de ter estado preso em Pinheiros e na ilha de Santa Margarida. Além disso, o registro paroquial de Saint-Paul sobre o enterro do prisioneiro em 1703 identificava o falecido como Marchioli e não como Marchiel, como relatado por Dujanquiat. Um francês não familiarizado com nomes italianos podia facilmente ter cometido o erro de escrever Marchioli ao invés de Mattioli. As pessoas que se opõem a essa teoria argumentam que, um mês depois da chegada do italiano à ilha de Santa Margarida, foi dado como falecido um prisioneiro que tinha um criado particular, e era conhecido que em Pinheiros, Mattioli era autorizado a ter um criado, o que não acontecia a nenhum dos outros prisioneiros à guarda de Saint-Mars, em Cannes. Tendo nascido em 1640, Mattioli teria 63 anos e não cerca de 45 na data da morte do Homem da Máscara. Finalmente, corroborando a contraproposta dos mais céticos, a prisão e encerramento de Mattioli não havia sido mantida em segredo na época, e Saint-Mars fez referências ocasionais ao italiano nas suas cartas, embora escrevesse o nome erradamente como Marchioli. Para aquelas pessoas que não aceitam Mattioli como prisioneiro mascarado, existe uma teoria ainda mais espantosa, porém completamente interessante. Essa teoria foi retratada num filme em 1998 que eu adoro, O Homem da Máscara de Ferro.
É muito legal esse filme e na época que eu assisti, eu amei. Assisti várias vezes. Eu fico impressionada como as histórias que surgem no meu caminho para contar aqui no canal acabam sempre se conectando com a minha vida de alguma forma. Quem interpreta tanto o Rei Luís XIV como o Homem da Máscara de Ferro é o Leonardo DiCaprio. Se ainda não viu esse filme, aconselho fortemente que assista. Nele temos também a presença dos Três Mosqueteiros. Bom, tanto na história do filme como nessa teoria aqui, o prisioneiro anônimo seria um irmão gêmeo idêntico ao rei Luís XIV, e por isso ele o teria obrigado a viver mascarado. O cardeal Richelieu, presidente do Conselho de Ministros do rei Luís XIII, em suas memórias, revelou que Ana da Áustria, a mãe de Luís XIV, na verdade havia dado luz a 2 filhos gêmeos em 5 de setembro de 1638, e que a primeira criança nasceu por volta de meio-dia, foi rapidamente declarada a herdeira do trono. Algum tempo depois, a rainha teria entrado novamente em trabalho de parto e deu à luz a um segundo filho. Enquanto o nascimento do futuro rei, segundo Richelieu, havia sido esplêndido e glorioso, a do seu irmão foi mantida estritamente em segredo, havia sido muito triste. De acordo com as leis na época, o gêmeo que nasceria em segundo lugar é que seria considerado o mais velho. Mas como a primeira criança já havia sido nomeada herdeira de Luís XIII, acharam prudente ocultar o nascimento do segundo bebê. O príncipe não reconhecido foi entregue aos cuidados de uma parteira e a rainha foi informada de que ele havia morrido. E assim, os irmãos cresceram, um na riqueza da corte e o outro numa vida humilde em qualquer habitação. Com o decorrer do tempo, porém, visto que eram idênticos, a semelhança do segundo jovem com Luís XIV se tornou tão evidente que viram a necessidade de mandá-lo para a Inglaterra, onde então a sua tia paterna, Henrietta Maria, mulher do rei Carlos I, cuidou do jovem e lhe deu uma educação adequada a um príncipe. Segundo o enredo complicado baseado na explosiva revelação de Richelieu, o infeliz gêmeo renegado acabou descobrindo sua verdadeira identidade e deu indícios de que queria reclamar o trono, que era seu por direito. Em 1669, com 31 anos, se juntou a um protestante francês chamado Rue de Marcilly, agente secreto de uma aliança protestante contra a França que incluía a Inglaterra, os Países Baixos, a Suécia e diversos cantões suíços. Em abril, Marcilly foi capturado na Suíça pelos serviços secretos de Luís XIV e levado a Paris, onde morreu sob tortura. Porém, antes de morrer, revelou que Eustace Duguet, o homem que se passava por seu criado na Inglaterra, era, na verdade, o gêmeo do rei Luís XIV, há muito desaparecido. Chegando a Dunkerque, a 19 de julho, Duguet foi preso por ordem de Louvois. Nesse mesmo dia, o ministro da Guerra escrevia a Saint-Mars informando que o rei iria lhe enviar um prisioneiro importante a Pignerol. O comandante deveria conservá-lo sob vigilância permanente. Nos anos seguintes, durante os quais foi colocado em exílio na ilha de Santa Margarida e finalmente em Paris, para onde Saint-Mars levou Duguet consigo. O comandante o tratou sempre com respeito, aquele homem que havia sido confiado o autorizava a ter boas roupas, livros, um violão e até um criado particular. Em resumo, agia como se Duguet fosse um membro da nobreza, se não mesmo da realeza. No entanto, o prisioneiro era obrigado a usar uma máscara de veludo preto sempre que alguém visitava a prisão ou quando viajava com Saint-Mars para um novo posto, como aconteceu em setembro de 1698, na viagem até Paris e ao encerramento definitivo. A vida de Eustace Duguet foi dissecada, o suposto criado, que na verdade seria o gêmeo do rei Luís XIV. Pesquisas exaustivas de um historiador inglês que ele publicou em 1910 revelavam algumas conclusões. Eram bastante banais e corriqueiras, mas traziam algumas informações de que Duguet havia sido o criado particular de Nicolas Fouquet, ministro das Finanças de Luís XIV, que havia sido preso por se apropriar de dinheiro público em 1661. Foi julgado, declarado culpado e condenado à prisão perpétua. Morreu em cativeiro em Pignerol em 1680. E como ele havia confiado os segredos de Estado ao seu criado durante o cativeiro em Pignerol, o criado, que seria então Duguet,
De acordo com essa teoria, continuou na prisão depois da morte do amo. E ele que seria o prisioneiro especial sob a guarda de Saint-Mars, até a sua morte em Paris 23 anos depois. Criado ou membro da realeza deserdado? Não há provas o bastante para se responder a essa pergunta com qualquer grau de certeza. Aqueles que na época conheciam o segredo, que eram o rei, Louvois e evidentemente Saint-Mars, tiveram cuidado de não revelar nada, nem por escrito, pelo que não há provas que apoiem ou refutem a hipótese de que Duguay seria mesmo o herdeiro direto ao trono da França. Duguay ficou preso sob a guarda de Saint-Mars desde 1669. Matthioli, preso sob a responsabilidade do comandante desde 1679. É o único ponto que esses dois homens têm em comum. Um deles, com toda a probabilidade, era o Homem da Máscara. Qual deles? Talvez nunca venha a ser descoberto. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Eu viajo nessa história. Já perdi a conta de quantas vezes assisti o filme O Homem da Máscara de Ferro. Eu não sei vocês, mas a minha teoria favorita dessa história é claro que é a que o mascarado tenha sido mesmo o irmão gêmeo do rei Luís XIV. Porque seja lá qual for o crime que qualquer outra pessoa tenha cometido, qual o motivo da pessoa não poder mostrar o rosto? Ainda mais mesmo sendo um prisioneiro, porque seria tratado como realeza? Nenhuma teoria faz tanto sentido como a dramática e empolgante existência de um gêmeo idêntico. E bom, essa teoria é muito mais interessante, não é mesmo? Para se juntar a nós e se tornar um viajante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e não perder nenhuma dessas incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou dessa história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Deixarei na descrição as demais informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado, de onde foi baseado o nosso roteiro. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história. Tava esperando. A tosse tá melhorando. Tava esperando a vinheta. Governante mais absoluto do que o de 1643, com os seus ministros, era mesmo presidente do Conselho de Ministros de Luís XIV. Ó que história, né, amor?